Este é o Correspondente Médico. Já estamos aqui com o doutor Fernando Gomes. Tudo bem, doutor? Tudo bem, e você, Elisa? Muito bem, mais um dia juntos. E lembrando que, junto com a gente, as pessoas também podem estar nessa conversa. Pela hashtag Correspondente Médico, mande a sua pergunta, a sua dúvida. A gente começa falando a respeito da tragédia do atentado terrorista em Nice, na França. Entre os mortos está uma brasileira. A informação foi confirmada pelo governo federal. Ela se chama Simone Barreto Silva, vivia há 30 anos na França, levou uma facada na barriga, não resistiu ao ferimento e morreu. A família da brasileira já está em contato com o consulado do Brasil na França e agora todo o trâmite para, de fato, resolver a vinda da brasileira aqui no Brasil, para que a família possa, de fato, estar próxima e fazer o velório do corpo da brasileira. Doutor, eu estava falando aqui já pensando no drama dessa família, que deve estar já com esse sentimento de, primeiro, que estava à distância dessa brasileira. Agora, saber que ela morreu por causa de um atentado terrorista e a expectativa para que esse corpo chegue o quanto antes aqui no Brasil. Quanto sentimento, hein? Você imagina, né? Um evento inesperado, muito triste, né? Súbito, sem até chance de sequer... pelo menos prolongando alguns dias para que a informação pudesse ser maturada, né, em termos de entendimento do desencarne, da morte da paciente. E a gente pode imaginar, né, como o sofrimento acaba acontecendo. O cérebro humano, ele está preparado, de alguma forma, para efeitos adversos. A gente tem um sistema que prepara a gente para a luta, para a fuga, mas quando vem essa informação e a gente fica de mão amarrada, ainda por cima com essa distância e a impossibilidade de ter o contato imediato, mesmo que seja com o corpo, o processo de luto ele acaba sendo diferente e às vezes muito doloroso, porque como você muito bem disse, existe a expectativa de pelo menos encontrar algo que lembre, e a gente está falando aqui do corpo físico, a existência da pessoa. E doutor, é comum na nossa cabeça, na cabeça do ser humano, que quando alguém morre, ainda mais numa tragédia, os familiares fiquem pensando, puxa, se eu tivesse feito tal coisa, e se ela tivesse vindo embora, e se eu tivesse falado com ela ao telefone, a gente começa a criar suposições de tudo aquilo, hipóteses de tudo aquilo que poderia ter acontecido para tentar evitar. É como se a gente não quisesse de fato aceitar, porque é difícil, evidentemente, que a pessoa morreu. Existe uma tentação incrível do cérebro humano e de todas as pessoas de acreditar que existe a relação 100% do tempo de causa e efeito. Então, acreditando que se eu pudesse fazer algo, eu poderia mudar o curso das coisas. E a gente sabe que isso não acontece, né? O imponderável, o imprevisível, na verdade, está acontecendo a todo momento, né? O nosso cérebro tenta organizar algumas coisas e a gente sabe que a vida é finita. Porém, lidar com essa mudança brusca de uma forma muito rápida, né, de existência, muitas vezes acaba sendo muito difícil. Então, sim, muitas vezes fica pensando, se eu tivesse ligado, se eu tivesse falado, se eu tivesse feito um comentário, talvez o desfecho fosse diferente. Mas fica aqui, né, uma orientação, por isso que é sempre bom a gente estimular, ter relacionamentos saudáveis, relacionamentos verdadeiros, que a gente sempre possa passar toda a informação que a gente tem vontade de passar para outra pessoa de coração, como se a gente tivesse kit a todo minuto, a todo segundo, com todas as pessoas. É claro que num caso como esse chama a atenção quem perdeu a vida por causa de um ataque terrorista. Aliás, o suspeito do atentado já está preso. Mas muita gente em volta que não foi atacado, que não morreu, presenciou essa situação. E aí fica na cabeça o tal do estresse pós-traumático. Como superar isso, doutor, depois de viver um atentado como esse? Quando o cérebro humano, Elisa, tem contato com informações que são muito fortes, e aqui a gente está falando de um ataque mesmo, físico, com a presença de arma, com a presença, imagino eu, de sangue, de gritos, de sofrimento, existe essa fixação dessa informação de uma forma muito poderosa no cérebro. Então você estimula o sistema límbico, que faz com que a entrada emocional ela entre junto com a informação que você está vendo, e é possível, e olha só, eu diria até 30% dos casos das pessoas desenvolverem uma síndrome chamada síndrome de estresse pós-traumático, em que aquela memória ela fica voltando em forma de flashbacks na cabeça da pessoa, faz com que ela tenha alteração no período do sono, muitas vezes tenha pesadelos, sonhos vívidos, muitas vezes tenda a ter um isolamento social e entra num processo muito semelhante com a depressão e fazendo então ter sofrimento para ela e para as demais pessoas que convivem com ela. E só o tempo é capaz de resolver ou existe alguma ajuda que a pessoa possa procurar? Não existe ajuda. O tempo ele pode muitas vezes não resolver, você pode acabar aguardando isso de algum jeito, né? A gente fala do recalque, né? Freud falava muito disso, recalque.
mas através da psicoterapia, e aqui mais uma vez o papel da psicologia e de todas as terapias cognitivas que existem, né? E também através de medicamentos que conseguem de alguma forma abrandar, pelo menos, o desequilíbrio que acabou existindo, porque se a gente pudesse olhar com um microscópio, a gente perceberia que o cérebro acaba funcionando diferente nesse momento. Outros neurotransmissores são envolvidos, a gente tem uma baixa de serotonina, muito provavelmente nessa situação, porque muito se assemelha aos transtornos depressivos e até mesmo ansiosos. Bom, desejamos um conforto tremendo para a família da brasileira, então, que perdeu a vida. Simone Barreto Silva, que vivia há 30 anos na França. Virando agora a chave, mudando a chave, a gente trocando de assunto e sempre lembrando que você pode participar, #correspondente médico, temos uma boa notícia envolvendo a Covid-19. Um bebê recém-nascido apresentou anticorpos para a Covid. Pois é, esse caso foi na Espanha. A família pediu um teste sorológico desse bebê assim que ele nasceu. Por quê? Porque a mãe do neném, gestante, testou positivo assim que entrou na maternidade. E aí essa surpresa do bebê já nascer com anticorpos. Doutor, como é que explica isso? Olha só, um bebê quando é formado dentro do útero da mãe, existe todo um preparo especial do órgão para que ele possa se desenvolver. E tem uma estrutura que todo mundo conhece, pelo menos já ouviu de nome, chamada placenta. A placenta faz a conexão de todo o aparelho físico da mãe com o bebê, através do contato que existe com todos os vasos sanguíneos e com o próprio cordão umbilical, que leva essa informação de nutrientes e de diversas substâncias para o bebezinho que está sendo formado. Então, se a gente pudesse olhar aqui representações semelhantes a anticorpos que foram produzidos pela mãe, porque se ela testou positivo, ela estava com coronavírus e o sistema imunológico dela produziu esses anticorpos, eles passam através dos vasos sanguíneos e podem, então, atingir o bebê. O que tem de diferente nisso é a documentação científica disso. A mãe apresentou o problema bem no momento de que o bebê ia nascer, ela produziu anticorpos e esses anticorpos foram capazes de passar a barreira que existe na própria placenta e levar essa informação e essa memória de defesa para o organismo do bebê. Existe um tempo entre estar com a Covid e, de fato, começar a produzir anticorpos? Por que eu pergunto isso? Porque essa gestante testou positivo assim que chegou no hospital. Então, é possível que ela já esteja com a doença há alguns dias, a ponto de ter produzido e de já ter passado para o bebê? Yes, provavelmente sim. Por quê? Por que eu digo isso? Você imagina, no comecinho, quando existe o quadro clínico, e a gente até sabe, os testes que a gente acaba pedindo são para detecção da carga viral, da existência do coronavírus propriamente dito. Depois de um tempo de 7 a 10 dias, mais ou menos, já existe a possibilidade de você começar a detectar anticorpos que são produzidos pelo próprio sistema imunológico. Então, provavelmente, ela devia já estar com esse vírus incubado e a manifestação, provavelmente, com mais de uma semana. O suficiente para produzir anticorpo, o suficiente mínimo, para produzir anticorpo e ter passado pela placenta do bebê. Você gostou do yes, né? Eu fiquei rindo porque eu perguntei ao Fernando, yes, aí depois você quer dizer sim? É o nosso doutor bilíngue aqui, que é uma loucura. Fernando, a gente não consegue dizer por quanto tempo esse neném vai ficar protegido, até porque ainda a ciência está caminhando ainda na descoberta de quanto tempo, de fato, uma pessoa pode estar protegida da Covid. Uma pessoa pode estar protegida da Covid. Exato, mas assim, vamos entender uma coisa, e aqui chama a atenção para uma coisa bastante interessante. Você percebe que a mãe protege o bebê até mesmo sem saber durante a sua próprio desenvolvimento dentro do útero. Então, a gente está vendo os anticorpos que foram passados pela placenta, cordão umbilical. Quando o bebê nasce, e isso acontece no processo da amamentação, e por isso que o aleitamento materno é tão importante, existe a transmissão também de anticorpos, que acontecem até o 6º mês. Mas pelo aleitamento também? Pelo aleitamento materno, diversos anticorpos são passados para o bebê, por isso que é tão importante. Passamos o anticorpo do coronavírus? Bom, precisamos saber se já tem alguma publicação, se alguém já fez essa documentação. Saberemos em breve. Provavelmente vai ser interessante tentar procurar a presença de anticorpos no leite materno. Esse seria o IgA, um outro tipo de anticorpo, mas também correlacionado com a proteção da criança contra o coronavírus. Então, aqui a gente consegue entender que existe uma proteção e uma preocupação da própria natureza humana de se passar essa informação para a prole, para que ela seja viável e para que ela seja saudável. Uma dúvida, a gente não está dizendo que o neném nasceu com a Covid. Ele não nasceu infectado, mas ele já nasceu com os anticorpos, correto? Da mesma forma que a gente também não consegue dizer se o próprio coronavírus não conseguiu passar pela placenta, pelo cordão umbilical e teve contato com o corpo físico, exato.
Exato, não é possível dizer. Agora, o que a gente pode imaginar? Qual que é a grande diferença que existe quando a gente nasce? Quando a gente nasce, a extração do oxigênio da atmosfera é feita por nós mesmos através da hematose que acontece no pulmão, que é a troca de gases. Aqui, o bebê ainda não tem o seu pulmão funcionando com o papel de trocar os gases. Então, toda a informação que entra em termos de oxigênio vem através do cordão umbilical e vai embora através das veias umbilicais. Fantástico, hein? Fantástico. Eu vou trocar de assunto, eu queria perguntar mais várias outras coisas, mas senão a gente não vai adiante aqui, não consegue abordar tudo que gostaria. O próximo tema que eu trago, e participe da conversa, hein, gente? Já estou vendo aqui que tem várias mensagens chegando, hashtag correspondente médico. O próximo tema é um novo imunizante contra a Covid-19 que foi aprovado para testes clínicos internacionais, veja só, tem o nome de RUT. A vacina, e é uma vacina, vai ser do tipo duplo cego. Eu li isso, duplo cego, já pensei, que bom que Fernando vem hoje aqui para poder perguntar. O que é isso, e assim, doutor? Quando a gente faz um estudo científico, existe a preocupação em que as pessoas envolvidas na pesquisa não tenham acesso à informação de se você está utilizando num grupo o tratamento propriamente dito, a vacina propriamente dito, ou se você está aplicando um placebo. Então, tanto os médicos envolvidos na aplicação, o pessoal da saúde envolvido na aplicação da vacina propriamente dita, como os pacientes não sabem se você está recebendo e se você está aplicando a vacina propriamente dita e o placebo. Isso é o que já ocorre. E qual que é a importância disso acontecer? Você tira da jogada muitas coisas, como, por exemplo, um efeito que você tem de saber que aquele remédio, ele está sendo, aquela substância está sendo utilizada para se fazer a pesquisa. Você imagina, existe uma intenção, quando você vai fazer uma aplicação e você já sabe, mesmo que seja só o pessoal da área da saúde, você pode ter, mesmo sem querer, de uma forma imperceptível, um olhar diferente, um cuidado diferente. Então, a ciência, preocupada com isso, entendendo a natureza humana, o jeito que tem é tirar da jogada. É lógico que não é todo mundo cego, né? Ou seja, os pesquisadores que estão por trás dos bastidores sabem que existem dois grupos e estão andando. Tanto é que quando a gente vê um caso que dá problema, o que acontece? Interrompe o estudo, nesse caso abre para saber de que lado que está, né? Se é o lado da vacina, se é o lado Informa a do sociedade placebo. também. Isso, e aí então você pode prosseguir com o estudo, né? O que temos aqui, doutor? A ação da vacina... Exatamente, tá. Mostrando que a vacina ela pode ser composta por vírus ou, se for até uma vacina relacionada a bactérias mortas ou então produtos produzidos em laboratório, a pessoa entra em contato com isso e existe a produção natural do corpo de anticorpos que ficam ali memorizados. Quando depois a pessoa tem o contato novamente com um vírus numa situação real, numa situação da vida, esse corpo já está com memória e com anticorpos prontos para serem produzidos para combater o vírus. Então, esse é o processo biológico que acontece em toda vacina. Você, entre aspas, engana o sistema imunológico, oferece alguma coisa que lembre o que de fato é o vírus, para que quando o vírus apareça, esse trabalho inicial que demanda tempo e muitas vezes energia e necessita dessa memória, já aconteça prontamente. Então, esse é o processo que nós vemos tanto nas vacinas desenvolvidas aqui no Brasil, quanto nessa vacina internacional que a gente está falando, que se chama RUT. O processo é o mesmo para todos. Exato. Lembrando que a gente tem uma imunidade adquirida, que é essa que a gente provoca, e uma imunidade natural. Quando você também consegue estimular essa imunidade natural, inata, você fortalece o seu sistema imunológico. E com isso, então, você consegue combater de uma forma melhor, pelo menos do ponto de vista teórico. Por último, temos uma notícia aqui do Brasil que é extraordinária, ainda mais poder ter um neurocirurgião aqui para nos explicar isso. Uma jovem deu à luz a gêmeas siamesas numa maternidade de Salvador. A imagem já está aparecendo aqui. A primeira coisa que me chamou a atenção, doutor, foi que nós até pusemos aqui no quadro esses dias gêmeas siamesas, mas que estavam conectadas pela cabeça. Isso, pelo crânio. Pelo crânio. Nesse caso aqui é diferente. Elas estão conectadas aqui por essa parte mais de baixo. Isso, pela parte abdominal e compartilham principalmente o fígado nessa região. O que acontece dentro da mamãe a ponto de dois novos seres humanos nascerem assim conectados? Quando existe a fecundação, então, quando o espermatozoide encontra o óvulo, a vida começa. E as células começam a se dividir. Se algum evento acontece, evento microscópico acontece, e esse grupo de células bem primitivas se divide, a gente tem a origem do que a gente chama dos gêmeos, muitas vezes univitelinos. Se a divisão é completa, o que acontece na maior parte dos casos, a gente tem dois bebês geneticamente iguais. E a gente conhece muitas pessoas que são gêmeas, você deve conhecer também. Agora, se isso é o comum. Isso é o comum.
Isso é o comum. Tanto é que até se fala, né? Em teoria, os gêmeos idênticos seria a malformação mais perfeita que existe na face da Terra. Agora, se esse processo de divisão desse grupinho de células não acontece de uma forma completa, a parte que está relacionada com o desenvolvimento daquele pedaço do corpo, ela fica grudada e muitas vezes compartilhada. Então, por isso que pode ser grudado pelo tronco, pode ser grudado pelo abdômen, pode ser grudado... Poderia ser por qualquer outro lugar. Por qualquer outro lugar. É que nesse momento inicial, e muitas vezes que a mãe nem sabia sequer que estava grávida, que acontece antes mesmo do primeiro atraso menstrual, no primeiro mês de gestação, essas crianças ficaram grudadas pela região abdominal e acabam compartilhando órgãos que são extremamente importantes, como, por exemplo, o fígado. Um órgão extremamente importante para o metabolismo do corpo, responsável pela produção de diversos hormônios e também por toda a relação que existe com a questão da digestão e da limpeza do organismo, com o sistema imunológico. Então, você imagina, né, um órgão que recebe bastante sangue, onde se passa bastante sangue, sendo compartilhado por duas pessoas aí no início da vida. Bom, agora a ciência, agora os médicos vão resolver aqui essa complexidade. Daqui para frente, o que deve ser feito? Porque agora é o desafio de dividi-las. Exato, o desafio de dividir, entender que existem diversos vasos, componentes e dutos que podem e devem estar sendo compartilhados por ambas as crianças. Então, é necessário um estudo minucioso e toda a equipe cirúrgica já saber previamente o que vai realizar dentro da cirurgia. Lembrando que provavelmente é uma cirurgia complexa, né, que requer o envolvimento de diversos profissionais, não apenas os cirurgiões, porque às vezes a gente fica na cabeça disso, né, o cirurgião é o herói. Herói é a equipe e toda a estrutura do hospital, porque você imagina, são duas anestesias que, de repente, quando existe a separação, dois indivíduos ficam separados. Então, assim, é toda uma estrutura diferente preparada para tratar dessas crianças e a gente já está aqui torcendo para que a evolução seja extremamente favorável. Estamos torcendo para daqui a um tempo a gente possa trazer a mesma notícia, mas dizendo, foram separadas, está tudo bem. Doutor, sensacional poder ouvir tudo isso, compreendeu? Espero que você tenha aproveitado também, é sempre muito interessante. Obrigada, viu, por mais um dia. Obrigado a você e até breve. Nos vemos em breve. Este foi mais um Correspondente Médico.